Olá, tudo bem com você? É um prazer estar aqui com você novamente essa semana para falarmos de um assunto que tem tudo a ver com a nossa vida, tem tudo a ver com os nossos resultados. Vou fazer uma pergunta para você meditar um pouquinho. Das coisas que você pensa, mas das coisas que você pensa não do presente, não do futuro, mas das coisas passadas da sua vida. Lá desde quando você era uma criança, mas que você tenha memórias, você tenha lembranças delas. Quais são as coisas que você faz questão de não ouvir? Quais são aquelas coisas que você faz questão de lembrar? Que você fica como que remoendo sempre? Talvez você ame muito os seus avós e você lembra do momento lá na infância quando você convivia com eles ou passava tempo com eles, quando tomava uma refeição com eles, até lembra, sente um cheiro, talvez até sinta o sabor daquela comida. Talvez de algumas crianças, quando vocês brincavam nas ruas, essas lembranças, elas retomam um momento de felicidade para a gente. Mas sabe-se que a gente não volta no tempo, né? No túnel do tempo para viver novamente aquela realidade. O tempo passou, as coisas mudaram e a realidade é outra bem diferente. Hoje, seres adultos tomando decisões após decisões, onde nem sempre as decisões que a gente toma são as melhores. Às vezes até nos arrependemos de algumas decisões que tomamos. Não é isso que acontece com você? Provavelmente. Em alguns momentos da vida, a gente lembra de coisas lá do passado que faz a gente sofrer novamente. Isso acontece com você? Mas parece que algo fora do nosso controle assume o domínio dos pensamentos e da nossa mente e parece que a gente é atormentado continuamente, às vezes no momento da noite, quando sonhamos, temos até pesadelos com certas coisas, ou durante o dia sonhamos acordados, talvez aí esses pensamentos vêm de forma muito aleatória, né? Talvez alguns chamem isso aí de randômico, ou vem de forma randômica, e toma conta da nossa mente. E quando vão embora e a gente muda a situação, os sentimentos não são dos melhores. Dessa forma, a gente pode afirmar aqui, com todas as letras, que durante a nossa formação, a partir do momento que nascemos, e antes do nascer também, mas vou falar somente do momento do nascer para frente, nós somos influenciados e essa influência nos condiciona, nos programam. Não queríamos, não é o que decidimos para nós, porém, de uma forma muito forte, intensa, essa influência ela vai se dando e vai nos tomando conta de nós. E em um certo momento, quando nos tornamos adultos, se não nos conscientizarmos de qual é a nossa condição mental, quais são os nossos hábitos, nós nos limitamos, nós nos delimitamos. Por exemplo, não sei se é o seu caso, mas quando tem que tomar alguma decisão na vida, você se sente confiante para tomar uma decisão? Ou você, embora decidindo o que quer, você só se sente seguro com a opinião de uma pessoa que detém a sua confiança? Talvez você que é um marido, você tem que tomar uma decisão, mas você não a toma de forma efetiva até que o seu cônjuge diga para você, deve fazer isso. Se você é um filho e você tem que tomar uma decisão na sua vida, se sente confiante ao ponto de decidir, mesmo correndo o risco de conviver com as consequências, ou você sempre está na defensiva buscando uma segunda opinião?
você está sempre terceirizando o poder da tomada de decisão. Você está sempre fugindo dos riscos, diminuindo os riscos, por ficar numa zona de segurança, buscando o apoio, a opinião de outras pessoas. O que eu quero dizer é que nós, enquanto crianças, bebês, adolescentes e adultos, se não criarmos consciência do que de fato está acontecendo conosco nesse plano material, nesse momento presente da vida, às vezes, não estamos afirmando que sempre acontece isso, mas às vezes nós agimos em conformidade com um condicionamento. Esse condicionamento ou uma programação, ela acontece por influência de todos que estão em nossa volta. Todos nos influenciam. E às vezes essa influência, ela se deu por alguns meios. Quais são os meios de influência? Primeiro, programação verbal, ou seja, influência verbal. É aquilo que nós ouvíamos quando éramos pequenos, em relação a tudo, inclusive em relação a como você se vê. Você se vê como você quer ou você se vê segundo a opinião de outros? Não vou detalhar hoje, porque eu vou fazer uma sequência de vídeos falando dessas coisas, desses elementos da influência. Primeiro deles, a influência verbal. Eu ouço pessoas dizer por aí que estão medindo as palavras quanto ao que dizer a outros, porque a palavra tem poder. Com certeza absoluta, a palavra tem poder. Mas como devemos usar esse recurso da comunicação? Estamos falando da comunicação no contexto das relações interpessoais e desse poder de influência daquilo que nós falamos. Não é somente a intensidade, mas é a intenção daquilo como falamos. É o poder de influência da impressão de uma mensagem de pai para filho, de filho para pais, de professor para aluno e vice-versa. Qual é o segundo elemento da influência? Aí vem a questão primeiro, o verbal. O segundo é aquilo que nós ouvimos. O que de fato você via, ouvia? O que você ouvia sobre a vida, sobre sua condição social? Você nasceu numa família, num berço, que te deu amor, que te deu carinho, que te deu afeto, mas que, contudo, numa classe social, você conseguia ver o contraste, a diferença entre a tua classe social, a minha classe social e outras classes mais privilegiadas. Talvez você não estudou na mesma escola que aquele vizinho do bairro próximo a você estudou. Quando você chegava na cidade, talvez ele fosse para uma escola melhor do que a sua, particular, e você está numa pública. Qual era a tua impressão sobre os recursos educacionais daquela época? Tinha a impressão de que o seu era menos em relação ao dele? Quando você andava a pé ou de bicicleta, o outro andava de carro, qual é a impressão que você tinha sobre tua família? O que você via que te influencia até hoje? Esse passado? O que você ouvia em relação a tudo, todo o contexto de vivência que ainda te influencia? E que às vezes isso é até reafirmado e afirmado à base do que você ainda traz para a sua vida, em forma de notícias e comentários,
Talvez isso reforce ainda mais e se transforma em crença forte, enraizada, que é capaz de te amarrar, te limitar. Então já falamos aqui de duas coisas: o que você via, o que você ouvia sobre si, sobre tudo, e agora, por terceiro, a experiência. Quais foram as experiências que você viveu no teu passado, em uma fase da tua vida passada, que, querendo ou não, ela continua te influenciando? Eu não quero aqui trazer um exemplo de experiência, mas de forma muito vaga, mas eu quero trazer uma situação, por exemplo. Vamos imaginar que uma criança, lá na sua infância, ele notava que seus pais discutiam fortemente. E um dia, esse garoto viu o pai pegar aquela mãe pelos braços após uma discussão e a chacoalhou. E ali a empurrou. Essa visão e essa audição e essa experiência vivida, querendo ou não, ela marcou, ela sinalizou um momento da vida dessa pessoa. Agora eu pergunto, quais são as coisas que em nossa vida são capazes de nos ancorar? Você sabe o que é ancoragem? Eu vou falar na sequência de outros vídeos. Porque se existe elementos de influência, eu agora tenho como também usar recursos que são capazes de me ajudar a ser uma pessoa diferente, a pessoa que eu quero ser no futuro, brilhante, mais bem-sucedido, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais plena. Mas só é possível se você fizer uso de alguns recursos. E eu vou falar desse processo de influência de forma mais detalhada e também dos recursos que vamos poder usar para nos livrar dessa armadilha, dessa prisão em que muitas pessoas estão. Seja ele pessoa mais bem-sucedida, seja ele pessoa de menos êxito. Eu estou falando no contexto social, partindo do princípio da percepção humana. Eu vou falar disso a partir da semana que vem. Uma série de vídeos falando sobre o processo de influência e, na sequência, como recriar uma forma estratégica diferente para que você não seja dominado por uma mentalidade influenciada que atua com uma programação que está instalada e num passo de inconsciência somos dominados, às vezes de forma muito forte. Se você é um jovem adolescente ou não, se você tem uma vida de êxito ou não, se você já é casado, empregado, empreendedor, esse assunto que eu vou falar abrange a todos. E eu te convido a acompanhar a série de vídeos que vamos falar sobre isso. Antes da minha despedida, quero te dizer que foi um prazer estar aqui falando com você, sou muito grato por isso. Temos esses vídeos no Instagram, também no YouTube. Curta, comente, dê uma sugestão, compartilhe, porque esse é o princípio da transformação para um momento mais pleno de nossas vidas. Se junte a nós e, com certeza, juntos somos mais. Foi um prazer, sucesso em sua vida, muita paz em sua vida e uma feliz semana.